Bom, no último slide, então, a gente chegou então à dedução da equação da condução de calor, né? Tá? Em coordenada cartesiana, tá? É, essa equação, então, como eu disse, né? Ela é uma equação que mostra que a condução de calor ela ocorre em regime transiente, né? Então aquele dt na temperatura no tempo, né? Variação de temperatura no tempo, ela ocorre de forma tridimensional, né? Então ocorre em x, em y e z, e ela ocorre com geração de calor. Tá? Então essa é a forma mais completa aí da equação, tá? Que mostra para a gente então que a gente pode ter situações com todas essas variáveis. Supondo aí, né, para um caso bastante, né, para uma condição bastante grande aí de situações, né, a gente pode considerar que a condutividade térmica, né, ela não está variando com a temperatura. Se você for naquela tabela, né, que está lá no site, lá, que a gente já utilizou em sala de aula para ver as condutividades térmicas, né, dos materiais, você vai perceber lá que a condutividade ela vai variar com a temperatura. Tá? Então, dependendo da temperatura para o mesmo material, a condutividade térmica ela tem uma certa variação. Porém, né, para uma grande quantidade de problemas que a gente resolve, a gente adota que a condutividade térmica não está variando. Não é que a gente adota, é porque assim, essa condutividade térmica ela vai variar, mas a temperatura tem que variar muito. Né? Então a gente supõe então, aí que a gente não tem uma variação de condutividade térmica, tá ok? Tá. Então, nessa situação aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aquela equação, né, a equação da condutividade, da condutividade fazendo o quê? Bom, se a condutividade não está variando, né, então eu vou dividir tudo por K. Tá? Então, eu vou dividir tudo pela condutividade térmica. E aí, então, ela vai ficar na forma que vocês estão vendo aí, né? Tá? Essa primeira equaçãozinha aí, tá? Que está lá, d quadrado t sobre dx quadrado, tá ok? Então, né, é uma variação de temperatura em x, variação de temperatura em y, variação de temperatura em z, tá? Sem, né, levar em consideração a condutividade, uma vez que a condutividade ela não está variando com essa temperatura, mas, né, a geração de energia, né, a geração de calor sobre a condutividade, isso aí é igual a 1 sobre alfa, né, tá, vezes dt. Esse alfa aí, ele é, né, aquela propriedade que a gente já viu em sala de aula, que é a difusividade térmica, né, tá? Ele é a difusividade térmica. Na verdade, a difusividade térmica é o que ela é? Ela é o calor, né, ela é a condutividade, né, dividido pelo calor específico, a pressão constante, vezes a massa específica. Né? Então, recordando lá da aula, né, ele é a capacidade do corpo de conduzir calor pela capacidade do corpo de armazenar calor. Né? Então, como o K, né, nesse caso, aí, né, para essa equação, ele ficou na parte de baixo da equação, então está inverso. Né? Então, por isso que está 1 sobre alfa, tá bom? Tá? Essa equação aí, né, ela é conhecida também, né, como equação, né, de Fourier-Biot, tá? Então é uma forma de apresentação, né, tá? Que já é uma simplificação da equação completa de condução, tá? Ainda, supondo que eu, né, trabalhe no regime permanente, né, ou regime estacionário, né, então toda essa parte do lado direito da equação ela se anula, né? Por quê? Porque se o regime estacionário ou permanente, né? O que acontece? A gente não tem variação no tempo. Então, tempo aí é igual a zero. Então, faz com que tudo do lado direito da equação aí fique igual a zero. Tá? Então, já é uma outra simplificação. Ainda eu posso considerar que o meu corpo não tem geração de calor. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma placa, né? Essa placa
ela simplesmente recebe calor em uma das faces e esse calor se propaga por condução até outra face, sem ter nenhuma forma de geração de calor interna, tá? Como no caso do exemplo lá do fogão. Então, nesse caso aí, esse termo aí na geração de calor por condutividade, ele também desaparece. Então, ficando só, né, a variação de temperatura em x, em y e z igual a zero, tá? E por último, né, supondo aí que, né, a minha condução de calor ocorre numa única direção, tá? Então, supondo que ele está se propagando somente em x, então ele fica lá d quadrado t sobre dx quadrado, tá? Então a variação de temperatura somente na direção x igual a zero. Então nota que o que a gente vai estudar é um caso particular e bem particular da condução, ou seja, a gente sai daquela equação, né, enorme lá com condução de calor em 3 direções, com geração de calor, com a variação de energia, né, de forma transiente. A gente vai simplificando, simplificando para o nosso caso. Então, o nosso caso, quando a gente fala que a gente está trabalhando em condução de calor no regime estacionário, né, tá? Unidimensional, a gente está na forma diferencial falando que a gente está trabalhando nessa última, né, nessa última simplificação aí, ou seja, é realmente, né, um estudo de um caso particular, né, de uma simplificação, tá? Então, posso até dizer assim, uma super simplificação aí, né, da nossa equação de condução de calor, tá, ok? Tá? Então, o que a gente vai fazer nos próximos slides aí, antes de entrar exatamente no estudo propriamente dito de condução unidimensional, a gente vai pegar essa última equação e vai ver como é que vai se comportar então a temperatura, né, tá? Por exemplo, numa placa plana, né, tá? Então a gente vai equacionar aí ou solucionar, né, essa última simplificação, essa última equação, ok?